Caio, você tem uma carreira enorme nessa área de educação, de pais, filhos, alunos, vários livros, como eu estava comentando. Queria até mostrar alguns aqui, olha. Queria que você fosse comentando. Esse aqui... Seu Pais Competentes, Filhos Brilhantes, lancei a primeira edição em 2005, agora está na 6ª edição. E foi meu livro que mais sucesso fez, que me abriu essas portas para palestras. E, na sequência, o Preparando os Alunos para a Vida, que também direcionado a professores que encontram nesse material um repertório para algumas dificuldades que eles possam ter em sala de aula com alunos, principalmente com a questão de disciplina e desinteresse. E aí tem esse aqui que é esse lançamento. Lançamos agora no final do ano os desafios e soluções para a educação do século XXI. Houve muita transformação entre um e outro livro no que diz respeito à educação. Então, esse aí traz as novidades e o que se prevê para o futuro na educação. Você tem 3 filhos, né, Caio? Tenho 3 4 filhos, netos. 6 netos agora. São 6? Acho que ali naquele fichário do livro ainda foi anteriormente aos 2 mais novos, cresceram. Então, quando você está falando sobre essa relação entre pais e filhos, a família, você fala de algo que você conhece muito de perto, porque também. Né, tem uma família grande. E aí, você sempre trabalha muito nos teus livros e também nas tuas palestras a questão de que os pais são a base da educação dos filhos. Sim. Né? Agora, os filhos também ensinam muito para os pais, não ensinam? De uma forma mais coercitiva, mas ensinam sim, né? Mais ou menos... Hoje nós vivemos uma transformação muito forte no que diz respeito à família, né? No passado, a família era um padrão vertical, padrão de pirâmide, onde o marido, o pai era o chefe da família, depois vinha a mulher, e lá na base da pirâmide eram os filhos. Né? Então ele era o provedor, então tinha um outro critério de educação, a mãe ficava com os filhos. Hoje a mulher se libertou desse papel de dona de casa, foi para o mercado de trabalho e as crianças estão sendo educadas por terceiros. Né? Então, o que uma criança aprende numa creche, muitas vezes, com uma boa professora, pode servir de lição para os pais lá na frente, quando o pai grita com alguém e o filho diz, pai, não pode gritar, minha professora ensinou na escola que não se grita. Quando o pai discrimina ou a mãe discrimina alguém, olha, é feio discriminação. Então, nesse sentido, os filhos têm um poder de educação dos pais muito forte. É uma coisa... que balança eles. Com certeza, mexe na estrutura. É um choque, né? Nossa, meu filho, no jardim de infância, me dá uma ensinando. Lição social. Nessa tua caminhada como palestrante, como autor, você já deve ter ouvido várias histórias de famílias transformadas, pais transformados, fruto do teu trabalho. Tem um depoimento teu que a gente encontrou que eu achei fantástico, a história de uma mãe que chegou para você segurando um livro, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo o seguinte: eu entendi, graças ao seu trabalho, os efeitos nocivos da superproteção. Então, ela relatava que o filho dela, por conta dessa superproteção, ele não tinha limites, ele não conseguia escolher a própria roupa, não conseguia decidir o que ia comer, ele era completamente dependente dela. E aí, um dos temas da tua palestra, das tuas palestras é amar não basta. E eu acho que esse amar tão profundo é que acaba, de repente, gerando essa superproteção que é tão nociva. Essa mãe, eu acredito, seja um caso extremo. Tem uma relação muito próxima de excesso de amor com superproteção. O que eu achei da história dessa mãe é que, assim, não sabe a roupa, era um filho adolescente já, não sabe o que quer comer. Um caso extremo, mas eu acredito que devam ter muitos outros casos nesse meio do caminho que são problemáticos por causa da superproteção. E acabam em consultório. Né? Eu trabalhei com psicologia clínica durante muitos anos, e atendia famílias, atendia jovens, toda a natureza, trabalho clínico. E vi coisas, a exemplo disso que você citou, desse caso explicado aí, onde os pais, depois de tudo isso, levam o filho para o consultório para a gente consertar. Como se fosse um aparelho que estragou, conserta aí, quantas sessões precisa para consertar meu filho? Não é assim. Eu dizia, olha, o seu filho pode ir para casa, agora a senhora tem que vir para a sessão. Ou seja, quem precisa do tratamento são os pais, São os pais.
Na maioria das vezes, Sem os pais participarem no processo psicoterapêutico, é impossível algum trabalho que renda bons resultados. Ô Caio, você estava comentando comigo, né, que do teu primeiro livro para esse que está lançando agora são muitas atualizações, porque, né, o tempo foi mudando, os tempos foram mudando e o século XXI ele trouxe aí uma nova realidade, né? Os pais, eles tendem a estar trabalhando mais, inclusive, a gente comentou aqui, você comentou logo no início, a mãe não é mais aquela figura que está o tempo todo em casa com os filhos, ela também está na rua trabalhando, e aí isso vai gerando uma série de consequências, né? Uma delas é a educação permissiva, porque os pais, inclusive, eles se sentem culpados por não estarem o tempo todo com os filhos, então quando chega em casa não é a hora de dar a bronca, é a hora de passar a mão na cabeça, é ou não é? Acontece muito, mas tem um outro fator que é extremamente importante que seja colocado nesses ingredientes da receita aí, que é essa revolução tecnológica que aconteceu. Né? Já no início dessa revolução tecnológica, alguns pais que tinham insegurança de deixar o filho sair para brincar na rua, alguma coisa assim, ficaram felizes da vida, porque deram para ele um computador, instalou no quarto, agora ele está tranquilo, eu sei onde ele está. Né? O garoto fica lá jogando e assistindo programas no computador. Então, foi um grande erro dos pais, né? Achar que o filho, conectado dentro de um quarto sozinho, estava seguro porque não estaria correndo os riscos que a rua oferece. E isso, todos nós sabemos, né, quantas crianças foram educadas pela net, pela internet, ficaram vendo coisas que os pais o tempo todo escondiam e não permitiam que vissem. Né? A gente tem uns números aqui sobre dados dessa conexão que são surpreendentes. Olha, no Brasil, 97% das crianças de 6 a 9 anos usam internet. 54% delas têm Facebook, 33% das mães dessas crianças não têm qualquer controle sobre o que esses filhos veem na internet. Se formos hoje avaliar, os índices são muito superiores a isso. Né? Tem uma brincadeira. Mas sobre o controle dos pais, né? Sobre o que os filhos acessam. Não tem mais como controlar. No começo tinha. Eu me lembro em 2005, 2006, no início, quando começou tudo isso, que a orientação para os pais pode dar um computador para ele, mas o computador tem que ficar na sala para os pais virar com a tela, com o monitor virado para o ambiente, para que qualquer um passe e veja o que ele está... Imagine, hoje é aqui, né? É no celular, é numa rede social que os pais nem conhecem. Tem uma teoria do Abraham Maslow, psicólogo americano, do século passado, que chama-se a teoria das necessidades humanas, a pirâmide de Maslow lá. Então ele começa com a menor necessidade, que é status, por exemplo, e termina lá embaixo com a subsistência, né? O que o ser humano precisa para viver. Ele precisa de comida, de água, os elementos, né? O ar para respirar e segurança. Agora fizeram uma brincadeira, puseram mais 3 módulos embaixo desse. O primeiro é energia elétrica para conectar o celular, um celular e Wi-Fi. É o que mais importa. É a base do que a gente precisa nessa sociedade. Para a garotada é impossível hoje viver sem estar conectado. É impossível. E bater de frente contra isso, querer tirar, é quase impossível. E aí vem a questão da escola, que eu falo nesse novo livro. É interessantíssima essa relação que você faz com a escola. E estou destacando aqui essa transferência da responsabilidade que tem acontecido. Então, os pais transferem a total responsabilidade da educação dos filhos para os professores. E realmente os professores, eles têm uma parcela dessa responsabilidade, mas não é integral. Existe o papel do pai e existe o papel da escola, o papel do professor. Né? Educação pedagógica e educação social que deveria ser dada em casa. São diferentes, né? Ele vai aprender bons modos em casa. Na escola ele vai aprender matérias, conteúdos, coisas dessa natureza e também disciplina com relação ao convívio na escola. Mas a questão marcante mesmo é que muitos professores ainda estão resistentes a essa mudança. Resistentes, quando você fala em usar tecnologia em sala de aula, a maioria ainda tem resistência a isso. Né? E tem uma pesquisadora na Austrália, Deirdre Coleman, o nome dela, em 2012, ela conseguiu uma autorização da direção da escola para permitir que os alunos usassem seus equipamentos, tablet e smartphone em sala de aula, mas sob controle dela. Né? Então, o que ela fazia?
ela formava subgrupos de 3, 4 ou 5 e dava um tema para cada um pesquisar na internet isoladamente, um tema. Aí eles, no seu material, no seu equipamento, eles, né, procuravam, daí já pesquisar já. Agora desliga tudo e vocês vão debater o que cada um leu, o que cada um entendeu. E funcionava. Olha, foi um sucesso. A turma que foi autorizada, ela foi autorizada a aplicar esse método, foi a turma de melhor aproveitamento no final do ano, né? Então, isso no Brasil não se consegue implantar ainda, mesmo porque não existe o Brasil, existe os Brasis, né? São diferentes, com certeza. Há uns 3 anos, 4 anos atrás, no interior da Bahia, eu vi uma escola, fui levado para conhecer, de chão batido, as crianças sentadas em caixotes e uma professora escrevendo com carvão num papelão. Quer dizer, esse conteúdo que a gente está falando aqui agora não tem como aplicar lá. Essas crianças nem sabem o que é um smartphone, então é quase impossível. Agora, existe um dado de que o Brasil é um dos piores países com relação ao comportamento em sala de aula, né? Os professores eles têm que lidar com essa dificuldade. Agora, você colocando essa situação de, né, o contato que as crianças têm com a tecnologia fora da escola, a proibição de estar ali, né, se utilizando da tecnologia, será que essa indisciplina também não vem daí? Porque claro, a criança fica perdida, né, sem o equipamento dela. Não só isso, ela sabe que ali é uma fonte de informação. Toda criança sabe. Tem um negócio chamado Google, que tudo se digitar ali vem para você. Vem o Wikipedia, vem um negócio completo e você fica capacitado a compreender uma teoria até complexa acessando em alguns minutos um programa. Então, o discurso da garotada é para que eu tenho que estudar e decorar essas coisas se eu tenho tudo isso na hora que eu precisar? É que nem tabuada. Para que estudar tabuada? Se me pega uma coisa, na hora eu te dou a resposta, né? Então, claro, no passado a tabuada servia para um desenvolvimento intelectual da inteligência. Hoje não precisa mais desse método. Eles têm outros caminhos para esse desenvolvimento, né? Ô, Caio, agora, a gente estava falando da relação entre os pais e os professores, os pais e a escola, os dois tipos diferentes de educação. E talvez a gente não tenha explorado tanto porque a gente já foi falando de tecnologia, mas eu vejo muitos pais dizendo, o meu filho, ele é indisciplinado, realmente eu sou chamado na escola para conversar sobre isso, mas isso aí o professor tem que resolver, porque lá na sala de aula é com o professor. Não é por aí, né? Não é por aí. A família tem uma responsabilidade imensa com relação aos conteúdos da escola. Os pais deveriam acompanhar o que o filho está estudando na escola. Deveriam, em tese. Mas isso é raro de acontecer. Principalmente de classe média para cima. Eles delegam para a escola, se virem. Integralmente. Eu pago uma bruta de uma mensalidade e eu quero que vocês eduquem meu filho. Pedagogicamente e socialmente também. E por isso que muitas vezes a gente é contratado para dar palestra para pais e para professores, para oferecer para os professores um repertório de atitude que permita que eles façam as vezes dos pais em sala de aula e que tenham ganho com isso no quesito de interesse dos alunos com relação às matérias e de disciplina dos alunos dentro da escola com os seus, né? Pelo que eu entendi do teu trabalho, você diz que o professor ele deveria desenvolver a habilidade de conseguir criar relacionamento com o aluno. Eu tenho uma palestra com esse nome, Desenvolvendo Habilidades do Professor para a Construção do Vínculo de Respeito com os Alunos. É o título da palestra. É o título da palestra. Então, a sua afirmação é, à medida que ele consegue desenvolver um relacionamento, ele vai conseguir conquistar o respeito, a atenção e vai ter o controle da classe. Agora, eu imagino que deva ser um desafio muito grande. A gente tem professores, estão ali na sala de aula com uma classe de 30, 35 alunos, com um conteúdo programático para conseguir colocar ali em sala de aula. E como é que ele vai conhecer, porque criar relacionamento com o aluno, eu entendo que é entender a realidade de cada um, poder se aproximar com aquela diversidade, conseguir se relacionar com todos, não deve ser uma coisa simples no momento ali da sala de aula. Dependendo do professor, de como ele se formou, de como ele se preparou e como ele aceitou a sua função de educador, pode ser mais difícil, pode ser mais fácil. Então, numa palestra, geralmente após as palestras,
eu abro um espaço para bater papo com ele. Então, vem perguntas dos dois níveis, né? Uma dizendo, não, o que você me falou aí, eu não tenho dificuldade nenhuma com meus alunos gostam de mim e tal. E você vai investigar, se descobre que ela é apaixonante, a professora. Os alunos adoram, então respeitam também, e quando ela pede silêncio, pede uma atenção especial, os alunos retribuem, né? Ao passo que outros, e aí sim, aquelas mais autoritárias, né? Lembra aquela figura de jaleco branco, um giz na mão, escrevendo no quadro negro? E qualquer coisa o giz voava no aluno ainda. E às vezes o apagador junto, né? Então essa que quer manter o silêncio às custas de ameaça, que quer de alguma forma se mostrar poderosa junto aos alunos para ser respeitada, que não é respeitada, né? Respeitar é uma mais coisa, temida ficar do em que silêncio pode ser algo mais temeroso, temida do que né? respeitada, né? Então existem esses dois extremos de professores, né? E é interessante que exista, porque daí, nas próprias palestras a gente pega o exemplo dessa que está tendo sucesso com os alunos e as outras lá começam a, sabe, dar uma coçadinha na orelha. Puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Tem que rever né? os meus conceitos. Tem que rever meus conceitos. Ok, a gente falou, por exemplo, sobre a tecnologia. Acho que ela é um ingrediente muito novo nessa educação do século XXI. Mas quais são, de fato, os grandes desafios que essa nova educação traz? Quais são os ingredientes e qual é a receita para a gente lidar com esses ingredientes no século XXI? Seria algo muito extenso para a gente tratar aqui, mas eu posso falar de alguns ingredientes dessa receita que estão presentes em todos os trabalhos de grandes educadores no mundo inteiro falando sobre o futuro da educação. O futuro da educação tem que estar atrelado a desenvolvimento de curiosidade, criatividade e resiliência dos alunos em sala de aula. A abrir espaços para que eles possam criar. Essa é a grande sacada para o futuro, porque essa garotada do século XXI, agora já estamos falando, já estamos falando em segunda década, né, que chamam de crianças alfa, beta e gama, né? A primeira década foi alfa, agora é beta, alguma coisa nesse sentido. Eles não têm mais a paciência de decorar, de tomar nota do quadro, essas coisas da natureza. Eles querem botar para fora a sua capacidade criativa. Então, se o professor, se a escola, de uma forma geral, preparar seus educadores para propiciar isso aos alunos, para que eles, de alguma maneira, eles consigam colocar para fora a sua criatividade, a sua flexibilidade de lidar com essa tecnologia, de buscar lá soluções, e resiliência, saber dar a volta por cima cada vez que tiverem algum tipo de fracasso, vamos ter bons alunos com bons resultados acadêmicos. Todos os estudos que eu fiz, e esse livro, Os Desafios e Soluções da Educação do Século XXI, eu apresento uma bibliografia internacional que aponta para esses caminhos. Esses termos, né, esses ingredientes dessa receita vão estar presentes no futuro da educação, com certeza. Ô, Caio, eu queria muito agradecer, viu, a tua presença aqui no Identidade. Muito obrigado. Foi muito bom a gente conversar sobre esse tema que é importantíssimo e dos diversos pontos, né, da educação. Então, muito obrigado. Espero que você volte. Para mim também foi muito bom. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Um abração a todos.